Para quem talvez aqui nos visite hoje, que não seja habitual estar, ou até mesmo pela primeira vez, talvez já percebeu um pouco que é qualquer coisa que está a acontecer aqui, porque quando estamos num lugar como este, há qualquer coisa que nos contagia, há aqui uma alegria contagiante, há uma paz contagiante, há uma segurança contagiante, há um espírito diferente aqui neste lugar que nos contagia. E talvez está a questionar o que é isto, o que é que eu estou a sentir neste lugar, algo diferente como eu nunca senti. Olha, talvez vai entender um bocadinho daquilo que eu vou falar por causa disso, porque você mesmo está a sentir algo que lhe está a contagiar. Deixe-se contagiar, deixe-se influenciar, não ponha a máscara, tira a máscara, deixe entrar, porque aquilo que entrar neste lugar é bom. Amém? Não tenha medo. Sei que às vezes assusta um bocadinho porque é estranho, mas deixa entrar na sua vida aquilo que Deus e o Espírito de Deus através da sua presença e através de nós aqui pode estar a entrar na sua vida, porque é bom. Amém? É bom. Amém. Então fique sensível àquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque aquilo que acontecer aqui é Deus que está a fazer. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Esta mensagem pretende levar-nos a pensar que tipo de igreja nós queremos ser hoje. Que influência nós queremos exercer ou estamos a exercer ou queremos exercer no mundo. Contagioso fala de alguma coisa que está relacionada com contágio de contagioso. Contagiante, por sua vez, fala do contágio de emoções. Nós usamos por vezes esta expressão de uma alegria contagiante. Estar com alguém que tem uma alegria contagiante, passa uma alegria só por estar com essa pessoa. E quando nós falamos de igreja contagiante ou contagiosa, nós falamos de um grupo de pessoas tão diferente, tão especiais, com características tão incomparáveis, que são capazes de influenciar os outros com aquilo que têm dentro de si mesmo. É gente com uma característica tão especial, capaz de contagiar aqueles que estão à sua volta. E não há nada que se compare a uma igreja contagiante. E esta igreja só pode ser contagiante se ela em primeiro lugar for contagiada por aquilo que Jesus transmite, pelo seu contágio, pela sua influência. E se nós queremos fazer missão como Jesus, nós temos que entender em primeiro lugar que ninguém como Jesus influenciou e ainda influencia o mundo como mais ninguém em toda a humanidade. Ninguém como Jesus. E nós temos que ser em primeira mão contagiados por Ele. A Bíblia fala de uma mulher que entendeu isso muito bem. Uma mulher que encontrou Jesus. Tinha expectativa nele, mas não entendia quem era ele, não percebeu que era ele que estava ali a falar com ele. Estou-me a referir à mulher samaritana. Mas foi de tal maneira aquela simples conversa, não muito longa, mas uma conversa que foi suficiente para Jesus influenciar, contagiar aquela mulher de uma maneira transformadora. E foi de tal maneira que esta mulher percebeu que a influência que ela recebeu não podia ficar com ela, e ela correu para a sua cidade e influenciou toda uma cidade. Cidade tal que voltou, que veio ter também com Jesus, e eles mesmos disseram: nós também fomos contagiados. Nós mesmos, não só pelo teu dito, não só pela tua experiência, mas nós mesmos experimentamos e conhecemos o Salvador. Nós fomos tocados por Ele também, nós fomos contagiados por Ele também. Uma só mulher, imagine tantos homens e tantas mulheres que estão aqui hoje, como não poderão influenciar esta cidade, como não poderão influenciar esta região, esta nação e este mundo. Amém. Glória a Jesus. Leamos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Para lermos um exemplo de um texto que narra como a igreja do início, a igreja nascente, ela foi influenciada, contagiada por Jesus Cristo, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo, e como ela, mesmo agora, exercia essa função e era uma igreja contagiante. Diz assim Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. E com muitas outras palavras dava testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam
estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Não tendo tempo para nós explorarmos o texto em si, mas neste texto nós estamos a perceber que fala da igreja do início e como ela era de facto uma igreja contagiante, como ela contagiava. E o final do texto diz que todo o povo, ou a igreja, caía na graça, na simpatia de todo o povo. Infelizmente, ao longo dos tempos, temos criado uma ideia acerca da igreja que o normal será as pessoas não gostarem de nós pela nossa diferença. O normal será as pessoas se afastarem de nós. O normal é as pessoas não nos considerarem porque temos uma mensagem que choca com o pensamento delas por aí fora. Mas, irmãos, aquilo que eu entendo na palavra de Deus é que isso não é o normal. Talvez alguns preconceituosos já por natureza, talvez algumas autoridades a que lhes incomoda aquilo que nós afirmamos que vai contra os seus princípios e práticas e atitudes, tudo bem, e vemos isso até no início da igreja. Mas o que eu entendo pela palavra de Deus que é normal é toda a cidade ter simpatia pelos crentes, toda a cidade gostar dos crentes, de gostar dos salvos, daqueles que são igreja. É o que diz aqui ou não é? Toda a cidade tinha simpatia pela igreja. Amém? Isto é que é o normal. Quando isto não acontece, eu não tenho que começar por analisar o porquê da pessoa, mas o porquê de eu não estar a influenciar, o porquê de eu não estar a contagiar e não estar a atrair a pessoa. Porque se calhar o problema está em mim, no meu fanatismo religioso, na minha intransigência religiosa. Talvez o problema sou eu e não é do meu vizinho, não é da pessoa com quem eu trabalho. Então eu tenho que perceber o que é que eu tenho que mudar em mim para eu ser uma influência e para fazer aquilo que a igreja fazia no início, que era conquistar a simpatia, a consideração daqueles que estavam à sua volta. Amém? Então, em primeiro lugar, irmãos, pensar que uma igreja é muito mais do que uma igreja atrativa, porque às vezes confundimos estes dois conceitos. Igreja contagiante é muito mais do que uma igreja atrativa, porque uma igreja atrativa pode ser uma igreja animada, com muita dinâmica, pode ser uma igreja com muito potencial técnico, que por si só dá condições técnicas em termos de som, em termos de climatização, enfim, uma série de coisas, recursos que ajudam, que facilitam e que torna atrativo o lugar, o espaço, o ambiente. Pode ser uma igreja com um bom marketing religioso, hoje trabalha-se muito isso, a forma de usar a linguagem certa para comunicar, etc. Pode ser uma igreja assim. Pode ser uma igreja que oferece bom entretenimento, porque usamos as artes, usamos temos uma série de iniciativas que ligadas às artes e que pode proporcionar um bom momento de entretenimento em que as pessoas podem entrar neste lugar de graça e assistir a um bom concerto musical e por vezes a aposta está muito nesse sentido e até fazemos as coisas, e não estou a dizer que isto é errado, mas muitas vezes é o foco em que nós temos as coisas, em proporcionar esse tipo de contexto de forma que as pessoas se sintam atraídas. Mas deixa-me dizer uma coisa, ainda que isso também é necessário, ainda que isso deve ser uma nossa preocupação, por mais que nos esforcemos, nunca vamos conseguir a esse nível oferecer aquilo que o mundo em si, nos seus espetáculos, no seu entretenimento oferece. Não tenhamos ilusões disso, irmãos. Ainda que isso também seja importante, essa não deve ser a nossa maior preocupação. Mas ser a igreja atrativa, irmãos, não é um aspecto negativo, como eu estava a dizer. É perfeitamente aceitável que procuremos dar o melhor a quem nós queremos alcançar, receber bem as pessoas, acolhê-las bem, num contexto confortável. Temos o cuidado como nós transmitimos, se usamos as artes, usá-las da melhor maneira, para que não seja aqui um grupo de gente desafinada, a cantar um para cada lado, no seu tempo, desorganizados. Não é isso que se pretende, pelo contrário, queremos dar o melhor a quem chega até nós e como estava a dizer há pouco, se está entre nós, queremos que se sinta bem. Amém? Que goste, que aprecie também o talento que Deus nos dá, as capacidades, os potenciais que Deus nos dá. Na verdade, nós queremos atrair pessoas também. Podemos usar estratégias que provoquem essa atração, como disse, as artes, os aspectos decorativos, o conforto, nosso espaço, etc. O problema é quando nós não passamos disso e ignoramos o essencial.
Em segundo lugar, dizer que igreja não é um mercado. Jesus não é um produto que se vende ou que se impõe a alguém. O Evangelho não é um produto. E estou a dizer isto porque, infelizmente, tende nos dias que nós vivemos a ser isso. E apresentar Jesus como tal. E a igreja ser quase um mercado. A ponto que não faltam aí portas abertas desse tipo de mercado para quem gosta deste ou daquele género, daquele formato ou do outro formato. E a pessoa vai, escolhe e vai como quem vai a um restaurante porque gosta mais daquele, do outro. Não é isso que se pretende. Igreja não é ser isso. Hoje altera-se o Evangelho para que este se torne agradável. Fala-se um determinado Evangelho para que esse não seja chocante, para que esse não seja que não afaste as pessoas. Mas Evangelho é Evangelho, não podemos alterá-lo. Quase que se faz estudos de mercado para ir ao encontro daquilo que as pessoas querem, daquilo que as pessoas gostam de ouvir. Tende-se a trocar crentes por consumidores de um produto religioso. E este não é o objetivo, não é o propósito da igreja. Polimos e adornamos a cruz que o Evangelho afirma, o Evangelho genuíno afirma ser rude. E o nosso belo cântico 291 diz isso: rude cruz se erigiu. Não foi uma cruz polida, não foi uma cruz adornada, não foi uma cruz que tivesse beleza, não foi um cenário que tivesse formosura. Olhando para ele, olhando para o Calvário, ainda hoje em retrospectiva, olhando para aquilo que aconteceu naquele lugar, não há beleza alguma, não há formosura alguma no que se vê aparentemente. Há sim por trás de toda aquela mensagem, há sim no amor revelado na cruz, há sim na graça da cruz, há sim naquilo que Cristo trouxe. Isso é beleza. Isso é, mas não é uma cruz polida, não é uma cruz embelezada, não, é uma cruz horrenda. Foi horrível o que aconteceu ali, mas aconteceu para que eu e você pudéssemos ser lavados pelo sangue derramado naquela cruz, pudéssemos ser transformados pelo poder da cruz. Isso é que é a beleza daquele lugar. Então não vamos tentar polir a cruz hoje, não vamos tentar adornar e revesti-la de dourado, porque não é essa a mensagem da cruz. Ela é rude, ela é rude. E queremos pregar algo agradável que não incomode, que não afaste os ouvintes. Hoje pouco importa o que Deus quer dizer, mas sim aquilo que as pessoas querem ouvir. Não é esse o caminho. Hoje versões bíblicas são ajustadas em alguns termos para não chocar. Tira o pecado. Não, pecado é uma coisa ofensiva, mas pecado é pecado. Tira pecado, põe erro. Erro não é a mesma coisa que pecado. Eu ao vir da Alverca para aqui, apesar de ter cá estado muito tempo, podia me enganar no caminho, errar no caminho, mas não ia chegar aqui e dizer: perdoem porque eu cometi um grande pecado, eu enganei-me no caminho, errei no caminho. Isso não é pecado. Erro não é pecado, mas pecado é erro. Então, não tiremos as palavras, o peso das palavras que estão na palavra de Deus, preguemo-las. Preguemo-las com todo o peso que elas têm, para reconheçamos a nossa necessidade de salvação e de perdão. Amém? Começamos a ser pressionados, irmãos, hoje em dia, para não pregar aquilo que ofende. Preparem-se, irmãos. Irmãos entenderão por tudo aquilo que está a acontecer, que brevemente chegará o tempo, e que coisas como, por exemplo, dizer: Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E não são palavras minhas, não é palavras do pastor Paulo, nem outro qualquer pastor, é palavras do próprio Jesus Cristo. Mas afirmar isso vai chegar a um ponto, e não falta muito, em que vai ser proibido, porque isso choca, é ser exclusivo, porque outros também acham que há outros caminhos, então é ofensivo. Então não vamos poder pregar, vamos nos calar, vamos contornar, vamos mudar o nosso discurso, vamos alterar o Evangelho. Não podemos, não podemos. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Senão acabamos por pregar uma mentira que vá ao encontro do que as pessoas querem ouvir. Até pode-se ter um primeiro efeito de atração, porque é agradável. Venha Jesus porque tudo vai correr bem, venha Jesus porque os milagres vão acontecer, venha Jesus porque tudo é aceite, vale tudo. E então, ok, enchemos igrejas, mas cheias de quem? Mas o que firma verdadeiramente não é mentira, é a verdade. O que firma gente verdadeiramente à salvação é a verdade. Então é a verdade que temos que continuar a pregar. Precisamos de pregar o Evangelho autêntico e verdadeiro, sem medo. Temos que perceber que não são os nossos argumentos que convencem. Por mais
por mais estudados que eles possam ser, estudar a melhor forma, os melhores argumentos, a melhor linguagem, irmãos, não é isso que vai convencer. Quem convence continua a ser o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nem os argumentos verbais, nem os materiais convencem. É o Espírito Santo, é pelo Espírito. Então, irmãos, o que é uma igreja contagiante? E viria tanto para falar sobre isto, mas apenas dizer que uma igreja contagiante é uma igreja que acredita. É uma igreja que tem convicções. É uma igreja que tem uma fé inabalável. E hoje vivemos num tempo em que tudo é pantanoso, em que ninguém já sabe mais em que acreditar, em que nada é seguro, nada é garantido. E quando alguém conhece um cristão, uma igreja que sabe no que acredita, que tem convicções, vai dizer: uau, que é isto? Eu quero isto. Eu quero sentir esta segurança. Quando o crente está a passar pela maior das suas tribulações, quando está a passar pelo maior dos seus problemas, e o vizinho, o familiar, o colega de trabalho que tão de perto percebe quão difícil está a ser, então vai dizer: uau, eu quero isto. Eu quero isto. Amém. Irmãos, então precisamos de ser homens e mulheres, igreja que acredita num mundo em que as pessoas não sabem mais em que onde acreditar, e quando percebem que há alguma coisa que vale a pena acreditar, vão querer isso. E então nós vamos contagiar, influenciar com a nossa fé, porque é uma fé inabalável em Jesus Cristo. Não é uma fé no homem, não é uma fé na instituição, na religião, na organização. Não é uma fé baseada nessas coisas, mas é uma fé em Jesus Cristo, na rocha inabalável. Amém? Temos que contagiar com a nossa fé. Uma igreja contagiosa ou contagiante, irmãos, é uma igreja que vive aquilo em que acredita. Não só acredita, mas vive. Vive. É diferente dos demais porque está firme numa fé e vive nessa fé. Amém? O justo viverá da fé. Na prática. Amém? Então precisamos ser uma igreja apenas que não afirma e proclama a sua fé, mas vive na prática a sua fé. Amém, irmãos? Uma igreja que vive aquilo em que acredita, não fala apenas, mas vive. Uma igreja coerente, uma igreja que tem algo vivo dentro dela. Irmãos, não se pode contagiar com o que não temos dentro de nós. Amém? Irmãos, se eu não tenho vírus, se eu não tenho a Covid, eu não tenho que preocupar com o que contagiar, porque eu não tenho vírus para passar a ninguém. Agora, se eu tenho, neste caso porque é pejorativo, então eu tenho que ter cuidado para não fazer mal a ninguém, certo? Só se passa o que se tem. No que diz respeito à doença, é isso que nós sabemos muito bem, que experiência terrível, mas tão real que nós temos tido nos últimos anos. Então, irmãos, eu só posso contagiar agora no sentido positivo, porque é o que é bom de Deus em nós. Eu só posso contagiar se eu tenho. Se você não tem, se você não tem algo dentro de si, se você não vive isso, não vai passar. Uma igreja atrativa é uma igreja que tem uma esperança. Uma igreja atrativa é uma igreja que tem uma viva esperança, que foi gerada para uma viva e nova esperança. O mundo vive sem esperança. O mundo cada vez mais vive sem esperança. Esperar em quê? Não te sabe mais em que esperar. O mundo que dita, tem o seu ditado, o seu provérbio, que a esperança é a última a morrer, mas para muita gente a esperança já morreu. Eu não sei se está aqui alguém hoje que já não tem esperança, e se calhar está aqui como ainda a última tentativa de encontrar alguma coisa. Encontrou sim, porque aqui está aquele que não morre, que é a nossa esperança, que é Cristo, como Paulo dizia: Cristo, esperança nossa, e Ele é eterno, então a nossa esperança é eterna. Hoje pode encontrar uma esperança que não morre, que se chama Jesus. E nós temos essa esperança, e porque temos que passar, temos que contagiar com essa esperança, dizer àqueles que connosco andam, aqueles que convivem connosco, que nós acreditamos em alguma coisa que não é apenas desta vida, mas é alguma coisa que é eterna. A nossa segurança não está na terra, está no céu. Amém? Aquilo que nós temos é eterno, aleluia, e a nossa esperança é de um dia estarmos com Ele na eternidade, aleluia. Quando as pessoas vivem com medo de tudo, das doenças, dos problemas, das desgraças, das catástrofes, dos terremotos, dos tufões, das pandemias, irmãos, nós vivemos em segurança, porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós sabemos em quem cremos, que o nosso Redentor vive e que um dia se levantará e nós estaremos com Ele na eternidade. Então, irmãos, é isso que temos que passar. Amém. Talvez, irmãos, sabe que nós só damos valor quando não temos as coisas.
E porque nós temos Jesus sempre, porque andamos com Jesus sempre, porque alguns de nós já têm Jesus e conhecem Jesus, sabem o que é viver na paz, na segurança, na alegria, na esperança de Cristo sempre, todos os dias. Há 50 anos alguns, quer outros há mais anos. A gente não dá valor a não ter. Mas para quem não tem, ver alguém que tem, perceber em si que você tem esta esperança, isso vale ouro, é incrível. E sabe, alguns irmãos dizem: irmão, eu tenho tão pouco. Eu estava a dizer isto lá em Elvas no outro dia. Eu tenho tão pouco. O que eu tenho é tão pouco que nem vale a pena se partilhar. Irmão, eu sei tão pouco da Bíblia, eu sei tão pouco de falar, eu não sei falar muito bem. Deixa-me dizer, o pouco que você tem é muito em relação ao nada que o seu vizinho, que o seu colega, o seu familiar não tem. Ele não tem nada. Não desvalorize e nunca se esqueça que nosso pouco nas mãos de Jesus, Ele faz muito, Ele multiplica. 5 pães, 2 peixes, uma vasilha de azeite. Só estou a dar exemplos para quem conhece a Bíblia sabe o que é que eu estou a falar. Amém. Irmãos, uma igreja contagiante é uma igreja que tem uma esperança. Temos que partilhar a nossa esperança. Estejam preparados, porque no momento certo Deus vai proporcionar um momento em que você vai ser questionado sobre a razão da sua esperança. Esteja preparado para explicar com mansidão, com amor. Aleluia. Isso vai passar, isso vai contagiar. Uma igreja contagiante é uma igreja unida. Não é uma igreja dividida em si mesma. Não é uma igreja que está uns para cada lado em grupos. Não, é uma igreja que está unida. E isso influencia. Um dia num grupo evangelístico familiar, eu nunca mais me esqueço de uma mulher dizer: olha, aquilo que mais me impressiona em vocês, aquilo que eu mais aprecio em vocês é a vossa união. São unidos, estão ligados, têm todos uma mesma causa. Irmãos, isto não surpreende, porque é o próprio Jesus que diz que eles, Pai, sejam um, como nós somos um. Para quê? Para que o mundo saiba, perceba, conheça que tu me enviaste. O que é que nós queremos que o mundo saiba? Que Jesus veio para salvar o pecador, que há uma esperança em Jesus para aquele que é pecador. Não tem que ir para o inferno, não tem que ser condenado, mas que em Jesus não há condenação agora, que em Jesus podemos ser salvos. Amém? Não é o que nós queremos? Mas como é que as pessoas vão perceber isso? Se a igreja estiver unida, se a igreja estiver no mesmo propósito, com a mesma mensagem, com a mesma esperança, com o mesmo batismo, com o mesmo testemunho, com o mesmo Senhor, Deus e Pai de todos. Amém? Amém. Uma igreja unida, irmãos, contagia. Irmãos, porque lá fora não há isso. Amém? Uma igreja, irmãos, uma igreja contagiante é uma igreja que ama, uma igreja onde as pessoas se sentem amadas. Amém, irmãos? Uma igreja onde as pessoas entram e sentem-se amadas, ainda não fazendo parte da comunidade, mas já se sentem amadas, porque neste lugar amamos o homem e a mulher. Uma igreja que ama o próximo, um amor que o filho pródigo vivenciou nos braços do pai, apesar de sujo, apesar de cheirar mal, apesar de todo aquele contexto onde ele vem depois de um contexto de abandono, de desprezo. Pai, por mim podes morrer, dá-me a tua herança, bora lá que eu quero seguir o meu caminho. Mas quando ele volta, o pai o abraça. É esse amor. Um amor que leva ao perdão prático. Amém? Uma igreja contagiante é uma igreja inflamada com o fogo do Espírito Santo. Se há coisa que o fogo faz é propagar-se, é espalhar-se, certo? No sentido pejorativo dos incêndios, sabemos muito bem como isso acontece. O fogo tem essa capacidade, mas quando falamos do fogo do Espírito Santo, ainda tem mais poder nesse sentido. É alguma coisa que se propaga, e uma igreja inflamada com o fogo do Espírito Santo é uma igreja que vai contagiar com toda a certeza. Por isso é que Jesus disse: não façam nada, fiquem quietinhos lá à espera, até que do alto sejais revestidos de poder, em que sejais batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque a partir daí sim, saiam, vão para a rua e influenciem e queimem e passem a chama. Amém? Amém? Corações inflamados com o Espírito Santo, uma igreja pentecostal, uma igreja batizada com fogo, com o Espírito Santo. Irmãos, cuidado, porque a tendência hoje é ficarmos apenas com o rótulo, e algumas já nem nome têm. Irmãos, mas não podemos ficar apenas com o rótulo, temos de ser verdadeiramente igreja pentecostal. Amém, irmãos? Uma igreja que se move pelos dons do Espírito Santo. E só isto daria muito para falar, irmãos, e muito mais. Uma igreja contagiante. Tendendo a terminar, irmãos, quão perigoso
é o contágio da igreja. Quão perigoso é o contágio desta igreja. Irmãos, e aqui perigo no bom sentido. E se há perigo de uma igreja contagiante, de uma igreja profundamente contaminada, contagiada ela em si mesma, pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, pela influência, pelo contágio de Jesus Cristo, se há perigo nisso, verdadeiramente perigo, irmãos, sabe para quem é? É para o domínio diabólico, para as trevas. Certo? Porque de caso contrário, aqui perigo é mesmo entre aspas. Quão perigoso é o contágio desta igreja. Quão perigosa é esta igreja hoje para a sociedade, no sentido de ela lá fora, a sociedade lá fora, correr o risco de ser contagiada por ela. E eu estou a falar do que é bom. Qual é o risco, irmãos, de as trevas se perderem por causa do contágio desta igreja? Amém, irmãos? Estou a entender aqui o contraste, irmãos. Espero não estar a ser confuso. Mas o poder do vírus, entre aspas, que está na igreja, vai definir quão longe irá a missão desta igreja. Vou repetir. O poder do vírus, e aqui o vírus é a presença de Deus, é a influência de Cristo em nós, o que nós já recebemos dele, o amor dele, a graça dele, a paz dele, a alegria dele, etc, etc. Amém? A mensagem dele, o poder desse vírus, o poder disso que está em nós, que está na igreja, vai definir quão longe irá a missão desta igreja. Qual o nível desse contágio? Será que é um surto? E se for um surto, graças a Deus, porque alguns nem para o surto chegam. O que é um surto? É alguma coisa que passa numa determinada região, fica ali pela região, é um surto. Passou, mas está controlado. Está controlado, fica ali no surto. Será que a influência desta igreja é uma influência epidémica? Já não estamos a falar de uma região, já passou umas quantas mais regiões, talvez até, de modo geral, por toda a nação. Será que esta igreja tem a capacidade de ser contagiosa a esse nível epidémico ou endémico, em que a nação, Portugal, vai receber influência desta igreja? Ou será que esta igreja é de tal maneira poderoso, o vírus, aquilo que tem recebido de Deus, que extravasa as fronteiras e vai muito para além a nível pandémico? E volto a dizer, nós sabemos muito bem o que é isso a nível mundial, à escala mundial, em que passa fronteiras. Irmãos, este é o grande objetivo. É na medida de que aquilo que está em nós é de tal maneira poderoso, irmãos, de tal maneira que não dá para conter, que ele passa. E não passa apenas na cidade, não passa apenas na região, não passa apenas na nação, mas vai além fronteiras e influencia, graças a Deus por aquilo que ouvimos aqui nesta manhã, porque a visão não é apenas ficarmos aqui, é para ir para mais além. Eu cresci numa igreja missionária, considerada missionária, e considero missionária. Mas havia uma coisa que eu ainda bem jovem dizia: mas há qualquer coisa aqui que falha. Faltam os confins da terra. Uma igreja que influenciou muito, neste caso o norte do país, mas falta aqui qualquer coisa. É preciso ir mais além, porque a Bíblia continua a dizer até os confins da terra. E o objetivo que Deus tem para nós como igreja, sermos uma igreja contagiante, é que esse contágio possa ir além fronteiras, ir mais longe, porque esse é o grande propósito, porque é de tal maneira o que está dentro de nós que não dá para conter e não podemos sequer controlar. Amém? Irmãos, qual é o poder que nós temos dentro de nós? Se nós não temos nada, nada contagiamos. Deve ser a primeira reflexão para nós hoje aqui. Se o que temos é pouco, irmãos, também não vamos muito longe. Mas se o que temos é superior a nós, nós mesmos seremos incapazes, irmãos, de evitar que se propague pelo mundo. Seremos incapazes de evitar, mas vai passar. Irmão, deixa-me dizer, não tapa as tuas vias respiratórias. E agora quem está aqui com a máscara certamente precisa de a ter. Não é dessa máscara que eu estou a falar, mas vou dizer agora: tira a máscara. Tira a máscara da tua religiosidade. Tira a máscara do teu egoísmo.
tira a máscara do teu individualismo, tira a máscara da ideia de que isto é só para ti, está a ser tão bom, isto é tão bom ser cristão, eu ir ao culto, eu alimento. Não, tira essa máscara e deixa que aquilo que tens recebido possa sair e possa espalhar e possa chegar a outros, porque essa é a missão que Deus te tem dado. É para isso que Deus te tem chamado enquanto cristão, enquanto igreja. Tens de tal maneira algo dentro de ti que é para espalhar, é para sair. Abre a tua boca e respira Cristo, transpira Cristo, passa Cristo, porque o mundo hoje precisa mais do que nunca de Cristo. Precisa daquilo que tu tens. O mundo, os teus vizinhos, os teus colegas precisam daquilo que tu tens. Como aquele que dizia, ou aqueles funcionários de uma determinada empresa, quando chegou lá um cristão crente que tinha Cristo dentro de si, um deles, em nome dos outros, o mais ousado, chegou perto dele: olha, eu quero falar contigo em nome aqui de todos nós. Nós queremos dizer uma coisa, que é assim: olha, eu não sei o que é que te faz ser tão diferente de nós, mas olha, nós temos estado a apreciar, e seja o que for, nós queremos isso. Nós queremos isso. Era de tal maneira contagiante o sentimento, a postura, a maneira, a confiança, tudo aquilo que um cristão tem. Era de tal maneira impactante que os colegas disseram: não sabemos o que é que te faz ser diferente de nós, mas seja o que for, nós queremos ter isso. Amém? Seja o que for, nós queremos isso. Há coisas que se passam sem palavras, inclusive. Não sei se quem é que aqui já leu aquele livro, atrevi-me a chamar-lhe pai. Quando aquela mulher convertida, uma mulher muçulmana, mas ao ter contacto com a palavra de Deus, essa mulher converteu-se a Jesus Cristo e passou a seguir Jesus, ainda que de uma forma oculta, porque ela era perseguida por causa disso pelos seus familiares, com perseguição de morte, para a matar mesmo. E essa mulher, a dada altura, ela teve a notícia de que um primo dela tinha falecido. E ela sentiu no espírito dela, da parte de Deus: tens que lá ir. E ela pensou: tem que lá ir quê? Para a morte? Deus procuram para matar e eu vou meter na boca do lobo? Mas o Espírito de Deus contendia: não, tens que lá ir. E ela não resistiu. A influência, lá está, do Espírito. Ela não resistiu e foi. E foi. Pelo contexto que se tratava, ninguém lhe fez mal. Ela entrou no lugar onde estava o corpo. Estava ao lado do corpo a viúva, a prima por afinidade. Ela colocou-se ao lado da prima, não abriu a boca, teve ali uns minutos curtos em espírito de oração, saiu, foi-se embora, ocultou-se novamente. Não sei como a prima descobriu onde ela estava, encontrou-a e foi ter com ela para lhe fazer uma simples pergunta: o que é que foi aquilo? Eu estava numa tristeza profunda, eu estava destroçada, o meu coração estava quebrado, não havia consolo possível para mim, eu estava numa tempestade dentro de mim. Mas quando tu chegaste, o momento, todo o tempo que estiveste ali ao meu lado, eu senti uma paz, uma consolação, um conforto que eu não consigo descrever. O que é que foi aquilo? Ela converteu-se também, porque pôde ouvir que aquilo foi a presença de Deus. E às vezes queremos ir pelo muito falar, irmãos, e pelo pouco viver. Quando nós temos dentro de nós, passa. De boca fechada até, passa. Porque o Espírito de Deus é vivo e está vivo dentro de nós, irmão. E por isso é que não se admire que alguém ao seu lado lhe faça perguntas como: porquê é que tu és assim? Porquê é que tu tens essa esperança? Eu quero saber isso, eu quero ter isso a qualquer custo. E este é o que é o caminho. Sejamos uma igreja que contagia. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele dizia: a minha mensagem, a minha pregação não foi marcada pela persuasão da sabedoria humana, mas pela manifestação do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que é preciso, irmãos, é o Espírito estar em nós passar. E se nós temos o Espírito de Deus, ele vai passar. Contágio significa que passei alguma coisa de mim para o outro. Há algo que o outro agora tem que passou de mim para ele. O que é que nós temos para passar? Estaremos nós a contagiar enquanto igreja, irmãos? Até onde nós queremos contagiar? Aqui apenas? No país ou no mundo?